Olá, seja bem-vindo ao canal Física Fácil. A nossa aula será sobre eletrodinâmica. Na verdade, nós vamos apresentar uma série de vídeos onde vai abordar um dos conteúdos mais cobrados no Enem Física nos últimos anos, que é a eletrodinâmica. Esses vídeos são para você que vai fazer o Enem este ano, para você que está no ensino médio e para todas as pessoas que estão dando uma força no nosso canal. O que será abordado nesses vídeos? Nós vamos falar sobre corrente elétrica, tensão, resistores, leis de Ohm, potência elétrica, circuitos elétricos, resistores associados em série, em paralelos e mistos. Todas essas informações serão muito importantes para que você possa ter um bom desempenho nas questões do Enem. A nossa primeira aula, nós vamos abordar corrente elétrica e tensão. Vamos começar com uma definição de eletrodinâmica. A eletrodinâmica ela vai estudar os comportamentos das cargas elétricas em movimento. Para isso, para entender o que são cargas elétricas, vamos voltar à ideia dos átomos. Todos os corpos que existem no universo são constituídos de átomos. Átomos são divididos em partículas ainda menores, que são conhecidas como nêutrons, prótons e elétrons. Sendo que os prótons e os elétrons possuem cargas elétricas. É o que nos interessa. Vamos analisar esse átomo. O átomo tem um núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, e tem as camadas, onde tem a probabilidade de encontrar um elétron. Então, quando um elétron recebe uma energia na forma de fóton, ele faz uma transição eletrônica, conhecida como salto quântico, onde ele vai de uma camada para outra. Desaparece da camada e surge em outra camada, como podem verificar aqui. Recebeu energia de um fóton e teve o salto quântico. Ele pode voltar ao seu estado quântico, quando ele libera esse fóton que recebeu, essa energia que recebeu na forma de ondas eletromagnéticas. E assim ele torna dar o salto quântico, retornando ao seu estado. A última camada de um elétron, nos metais, os átomos que estão localizados nessa camada, eles têm uma ligação muito fraca com os núcleos, podendo se movimentar livremente, como podemos verificar nesta figura. Desculpem, esses elétrons eles podem se movimentar livremente, e esses elétrons são conhecidos como elétrons livres. Então nós temos aqui a figura onde os elétrons estão se movimentando livremente, conhecidos como elétrons livres, e eles colocados em um condutor sólido feito de metal, eles vão se movimentar de forma desorganizada. Quando esse condutor está submetido a uma diferença de potencial, os elétrons começam a se movimentar de forma organizada, criando assim o que chamamos de corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica ela é o movimento ordenado dos elétrons. E o que cria essa corrente elétrica? A diferença de potencial. Mas, professor, o que é diferença de potencial? Fique comigo assistindo o vídeo e você vai aprender isso e muito mais. Então nós temos aqui um condutor onde vamos ter uma corrente elétrica, ou seja, os elétrons se movimentando de forma ordenada. E aqui nós temos o gerador que vai produzir a diferença de potencial, que vai fazer com que eles possam se movimentar, sendo que os elétrons vai sair do polo negativo e vai para o polo positivo. Esse é o sentido real da corrente. Mas, professor, eu estou vendo ali uma outra seta, que representa também o sentido da corrente? Sim, essa seta representa o sentido da corrente, que chamamos de sentido convencional da corrente. E sabe por que isso acontece? Porque antigamente acreditava-se que nos sólidos eram as cargas positivas que se movimentavam. Só muito tempo depois, analisando com mais detalhes os átomos, foi verificado que essas cargas estavam presas no núcleo e não se movimentavam, e sim os elétrons. Mas como toda a literatura escrita até o momento falava sobre esse movimento da corrente elétrica, no sentido do polo positivo para o negativo, então continuou sendo adotado esse sentido, conhecido como sentido convencional da corrente elétrica, e nos circuitos elétricos que vamos estudar mais adiante, é esse sentido que é utilizado para fazer a análise. Agora nós vamos aprender como calcular a intensidade da corrente elétrica.
Para você calcular a intensidade da corrente elétrica, vamos considerar aqui um condutor elétrico, onde por ele vai passar uma corrente elétrica. Nós temos uma secção aqui nesse condutor, uma área, e para você verificar a intensidade da corrente elétrica, você tem que verificar qual é a carga elétrica que vai passar por essa área em um determinado tempo. Essa carga elétrica, já vimos em eletrostática, que para calcular, você pega o número de elétrons e multiplica pela sua carga elementar, que equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, sendo que a carga elétrica é medida em coulomb, o intervalo de tempo em segundo, e essa relação de coulomb por segundo surge uma unidade, que é chamada de ampere, que é a unidade da intensidade da corrente elétrica. Agora que você continuou assistindo e chegou até aqui, você vai saber o que representa a diferença de potencial, também conhecida como tensão elétrica. É a pressão exercida sobre os elétrons livres para que estes se movimentem no interior de um condutor de forma ordenada. Então, essa pressão que é exercida nos elétrons livres para que eles possam se movimentar de forma ordenada dentro do condutor, produzindo a corrente elétrica, é o que chamamos de tensão elétrica. E o símbolo que é utilizado para representar a tensão elétrica é o V ou U, e a unidade medida é o volts. E o que produz essa diferença de potencial? O que produz essa diferença de potencial vai ser uma força eletromotriz que existe nos geradores, como a bateria, a pilha ou mesmo uma tomada que nós temos em nossa residência. A bateria ela vai criar uma diferença de potencial. Devido à sua tensão, cria essa diferença de potencial, fazendo que as cargas se movimentem de forma ordenada, criando assim a corrente elétrica. Então, como aí, professor? Só para que eu possa organizar minhas ideias. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas, ou mais precisamente dos elétrons. Isso acontece devido a uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial é produzida por um gerador. Pode ser uma bateria, uma pilha ou uma tomada de nossa residência. Muito bem, exatamente isso. Então, vamos verificar aqui nessa figura. Aqui só para exemplificar melhor, nós temos a pilha, que é conectado a um condutor e vai produzir uma corrente elétrica devido à diferença de potencial que existe entre o polo A e o polo B. Sendo que nas pilhas, essa tensão elétrica equivale a 1,5 volts. Nas baterias de carro, a 12 volts. E nas tomadas de nossa residência, elas são de 110 volts ou 220 volts. Existem vários símbolos para representar essa fonte, esse gerador do diferencial da diferença de potencial, da tensão elétrica. Mas a mais utilizada nos circuitos é duas barras, a menor para representar o polo negativo e o maior para representar o polo positivo, onde a corrente no sentido convencional sai do positivo e vai para o negativo. O equipamento, o instrumento para medir a voltagem de um gerador é o voltímetro, onde você conecta aqui dois fios e aqui a ponta de provas, e você vai pegar essas pontas de prova e colocar nos polos. Aqui nós temos uma figura onde vai apresentar os símbolos para alguns elementos que vai ser utilizado no circuito. O fio condutor é utilizado uma linha. Isso aqui é a representação da chave que em nossa casa nada mais é do que um interruptor. Isso aqui já vimos que é a representação do gerador, que produz a diferença de potencial, e aqui é a representação de uma lâmpada. Então, ou seja, aqui é um pequeno circuito chamado de circuito simples, onde temos uma lâmpada conectada a uma tomada e um interruptor. A representação disso, para o estudo na física, se dá dessa maneira. Aqui o gerador, que equivale à tomada, aqui a chave, que equivale ao interruptor, e aqui a lâmpada. Quando essa chave é ligada, a lâmpada acende. Quando é desligada, a lâmpada ela se apaga. Então vamos estudar melhor esses circuitos elétricos nos próximos vídeos. Então continue conosco assistindo os vídeos para que você possa se preparar cada vez mais. Essa é a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continue assistindo os vídeos sobre eletrodinâmica. Muito obrigado e se inscreva no canal.